ser muito bem-vindo e bem-vinda ao 48º episódio do podcast da Consistência. Hoje sim fui ver o número do episódio e deixa-me dizer-te que esta semana faz um ano de podcast da Consistência e estou aqui hoje para celebrar em grande contigo, para falar-te mais uma semana, até porque estou de volta ao YouTube também. Deixei aqui o YouTube assim meio em stand-by. Já sabem, gravar em áudio é um bocadinho diferente de gravar em vídeo. De qualquer das formas eu vou tentar deixar aqui o máximo de episódios gravados em vídeo, porque é algo que eu quero muito investir aqui no canal do YouTube e, portanto, vamos lá ao tema de hoje, porque é isso que interessa. Para já, como é que foi a tua semana? A minha foi bem tranquila, aqui a aplicar aquilo que eu gosto muito de falar sobre a gestão de energia. Adoro falar muito mais e trabalhar muito mais sobre a gestão de energia do que sobre a gestão de tempo. Eu, aliás, tenho um episódio sobre isso que tu podes ver aqui no meu canal, portanto, no meu Spotify. Penso que esse não gravei aqui no YouTube, mas podes escrever podcast da Consistência e gestão de energia e gestão de tempo e vais encontrar facilmente. E também já sabes que na minha newsletter gratuita podes inscrever-te, aliás, subscrever-te gratuitamente. Portanto, eu vou deixar o link na descrição deste episódio para tu te subscreveres à minha newsletter semanal, porque lá tens tudo absolutamente em primeira mão. Inclusive, eu hoje venho aqui falar sobre um tema que teve muitas opiniões, recebi muitas opiniões sobre isto, em relação à inteligência artificial, que já todos sabemos o que é, portanto, há várias inteligências artificiais, ou todos, ou quase todos, e realmente eu dei por mim a pensar numa coisa que eu queria aqui partilhar convosco hoje. Eu trabalho bastante com a inteligência artificial, sobretudo na organização de ideias, na organização de materiais, é algo que me ajuda imenso no meu negócio, e já o faço há 3 anos, por aí, mais ou menos. Mas eu tenho aprendido a perceber várias coisas e é sobre isso que eu quero falar hoje contigo. Sobretudo os limites da inteligência artificial, que às vezes nós não conseguimos perceber bem e, como dizem os espanhóis, se nos va um pouco de las manos, que quer dizer que... Como é que eu digo isto? Eu diria que deixamos de ter noção dos limites da própria inteligência artificial. E eu dei por mim a pensar numa coisa curiosa, até porque eu utilizo esta ferramenta incrível várias vezes e de forma regular para organizar, sobretudo, as minhas ideias. Mas quando eu começo a ver as pessoas a utilizar a inteligência artificial para que esta responda a questões que no fundo são decisões muito importantes da vida, eu começo a pensar, será que estamos a focar a atenção naquilo que é o correto, ou será que nos estamos a focar da maneira mais responsável aqui na parte da inteligência artificial? Porque o problema, como sempre, não é a inteligência artificial, não são as redes sociais, como eu aqui muitas vezes digo, mas sim a forma como nós estamos a usar estas ferramentas e também a informação que lhes estamos a dar, porque eu costumo dizer que mesmo que tu contes tudo da tua vida à inteligência artificial, fica sempre a faltar alguma coisa. E tu no fundo sabes que fica a faltar alguma coisa, fica a faltar que alguém te interrompa naquela conversa que tu estás a ter e te questione sobre uma palavra que tu utilizaste, que tu nem sequer te apercebeste, ou sobre um tipo de discurso que tu até estás a ter contigo própria e que para ti é natural porque é repetitivo, é algo que tu já vives há muito tempo dessa forma, o que não quer dizer que seja o mais adequado e o que não quer dizer que te esteja a ajudar, muitas vezes pelo contrário. Então falta-te aí alguém que te faça uma pergunta inesperada sobre talvez esse comportamento que tu já estás a justificar há algum tempo, mas que te está a prejudicar no fundo. Então falta aí uma intervenção profissional de alguém que te ajuda a perceber realmente aquilo que tu estás a sentir e te ajuda a perceber se essas perguntas te estão a ajudar ou se te estão a desajudar. E uma inteligência artificial não te vai fazer esse tipo de questões, a não ser que tu lhe expliques muito bem aquilo que tu sentes e aquilo que tu te estás a esconder e aquilo que tu
E isto é um pouco impossível, porque se tu nem sabes muitas vezes aquilo que estás a sentir, nem sabes explicar para ti aquilo que estás a sentir, a inteligência artificial não te vai dizer isso. E aqui estão as limitações desta inteligência artificial que hoje em dia está tanto na nossa vida de uma forma tão natural que nós não paramos nem sequer para questionar se esta presença realmente faz sentido, sobretudo na maior parte das escolhas da nossa vida, porque eu realmente conheço muita gente que faz este tipo de questões à inteligência artificial do género. Vamos aqui imaginar: devo abandonar aquela relação ou não devo? Devo deixar aquele emprego ou não devo? Será que isto é correto para mim ou não é? E claro, eu digo sempre que o trabalho no nosso crescimento pessoal e no nosso desenvolvimento pessoal é importante por estas questões. É importante mesmo precisamente por causa destas questões que surgem na nossa vida e que nós efetivamente temos que dar resposta. E então também por isso é que eu te digo muitas vezes, eu estou aqui para te ajudar nisso. Eu já tenho muita experiência nisto e aliás, uma das coisas que eu disse na newsletter desta semana, que muita gente guardou esta frase e depois também me mandou, foi a seguinte: uma ferramenta, como pode ser a inteligência artificial, responde à pergunta que tu lhe fazes. Um bom profissional ajuda-te a descobrir se estás a fazer a pergunta certa. E isto, meus caros, muda tudo. Isto muda tudo, muda todo o panorama. E o problema realmente é nós andarmos tantas vezes e constantemente, eu diria até, à espera de encontrar uma resposta perfeita. E no meio de ouvirmos tantas opiniões e de escrevermos, lá está, tanto à inteligência artificial, acabamos por não ouvir a única resposta que na verdade conta e que nós não estamos a saber ouvir, que é a nossa. E muitas vezes não é fácil nós ouvirmos a nossa própria voz. Não é fácil, é porque nem nós sabemos explicar bem aquilo que sentimos, nem nós sabemos explicar bem aquilo que vai em nós. E portanto é impossível tirarmos conclusões, sobretudo sozinhos, se não tivermos alguém que nos ouça, alguém que nos escute e nos leve a pensar, às vezes, sobre determinado assunto numa diferente perspectiva, e assim torna-se complicado. Porque, meus amigos, os hábitos também são a forma como nós pensamos. Nós habituamo-nos a uma forma de pensar e muitas vezes essa forma de pensar não quer dizer que seja a mais aquela que mais nos ajuda. Uma das coisas que me fascina nas sessões individuais, que eu já disse que tenho aqui as vagas abertas e podes agendar diretamente no link que eu coloco aqui em baixo, uma das coisas que eu tenho dito muito relativamente a isto é, eu adoro ajudar as pessoas neste descobrimento, muitas vezes, daquilo que elas próprias estão bloqueadas. Muitas vezes tem a ver com decisões pessoais, porque eu costumo dizer também, a maior parte das pessoas que chegam ao pé de mim, elas já sabem o que lhes faz bem, elas não vêm ter uma sessão comigo para que eu lhes diga o que é que elas têm de fazer. Normalmente até são pessoas com um desenvolvimento pessoal bastante trabalhado, ou seja, já são pessoas que estão nisto há muito tempo, que já têm hábitos saudáveis, portanto não é algo que eu lhes diga, olha, faz exercício, ou faz isto e aquilo, não, elas já sabem o que lhes faz bem. Normalmente recorrem a mim por temas mais relacionados com não estarem a conseguir ser consistentes, não estarem a conseguir criar uma rotina que realmente traga o poder para a vida delas, não estão a conseguir ser líderes da sua própria vida e então precisam de alguém realmente que as acompanhe nesse processo, como também nesse progresso, porque não deixa de ser um progresso. Portanto, é quando eu acho que isto é interessantíssimo, a questão da inteligência artificial, porque às vezes nós não conseguimos perceber realmente onde é que estão os nossos limites, os limites tanto é da inteligência artificial como daquilo que nós partilhamos com a inteligência artificial. E aqui vou entrar no terreno, vou entrar no terreno dos exemplos personalizados, ou seja, dos exemplos que mais chegam até a mim, e até escrevi aqui alguns que era para organizar as minhas ideias e para vos explicar bem, para que percebam realmente aquilo a que eu me estou a referir. Por exemplo, como eu já disse, chega muita gente já com a ideia daquilo que lhes faz bem, daquilo que é positivo para elas às minhas sessões privadas. Então, o que é que eu
normalmente vejo mais. São pessoas que chegam ao pé de mim a querer ser mais disciplinadas. Mas a verdadeira pergunta podia ser: porquê é que eu acredito que nunca sou suficiente? E finalmente outro exemplo. Como deixar de procrastinar? Esta é outra que chega imenso às minhas sessões e também mesmo quando eu abro caixinhas de perguntas nos stories do meu Instagram. Como é que eu deixo de procrastinar? E depois vai saber, vou eu a ver quando acompanho estas pessoas, que esta pessoa vive exausta, vive cheia de coisas para fazer, não prioriza nada, não sabe priorizar, e portanto põe tudo na mesma ordem de importância, quer sejam as tarefas mais neutras e irrelevantes, como aquelas que seriam mais significativas na vida dela, e isto obviamente é o caos total, não é? Como é que uma pessoa pode deixar de procrastinar se vive exausta, e se vivendo exausta há muita coisa que temos de equilibrar antes de pensarmos em procrastinar ou deixar de procrastinar, até porque a procrastinação faz parte e vai fazer sempre parte da nossa vida. Como eu costumo dizer, a procrastinação é um tema de emoções, não é um tema de gestão de tempo, tem mais a ver com as nossas emoções do que com a gestão de tempo. E agora vamos imaginar que vamos colocar esta pergunta à inteligência artificial de como deixar de procrastinar. É uma resposta, aliás, uma pergunta a que a inteligência artificial vai dar uma resposta muito esclarecedora. Ela vai-te dar certamente passos, vai-te dar por pontos. Eu até vou fazer aqui essa questão. Ao ChatGPT. Eu vou-te dizer o que é que ela vai dizer. Como deixar de procrastinar? Vamos ver a resposta dele. A maioria das pessoas tenta vencer a procrastinação lutando contra a preguiça. Esse é o problema. Procrastinação raramente é preguiça. Na maior parte dos casos, ela é um sinal destes fatores. A tarefa é demasiado grande, não sabes exatamente por onde começar, tens medo de não fazer suficientemente bem, estás mentalmente cansado, há distrações demasiado acessíveis, a recompensa da tarefa está muito distante. Por isso, a solução não é ganhar mais força de vontade, mas sim desenhar um sistema em que te seja mais fácil do que adiar a tarefa. E, portanto, ele dá várias dicas: reduz a tarefa ao máximo, reduz a tarefa ao menor passo possível, usa a regra dos 5 minutos, elimina decisões, afasta as distrações, trabalha em blocos, mede a consistência e não a motivação. Uma mudança de mentalidade importante. Em vez de perguntar como ganho vontade para começar, pergunta como posso tornar o início tão fácil que seja difícil dizer não. E aqui a questão é exatamente aquilo que eu te disse no início deste episódio, que é: a inteligência artificial vai-te responder este tipo de coisas que muitas delas tu já ouviste falar, muitas delas tu já sabes de cor, já sabes literalmente de cor. Estes pontos são aquilo que tu mais sabes e que já leste no Google e em dicas de Instagram e em inspirações de rotinas de Reels de Instagram, e já estás farta de saber a teoria. A questão é: porquê é que eu não consigo pôr isto na prática, afinal? Porquê é que eu não sou capaz? E depois vêm as capacidades pessoais à baila, não é? Já falámos sobre isto. O facto de que muitas vezes nós não estamos a conseguir cumprir os nossos objetivos e culpamo-nos por isso, quando afinal há montes de coisas desestruturadas na nossa base que têm tudo para dar mal, para dar errado, para que depois as outras coisas deem errado. E portanto nós estamos a trabalhar sobre algo que é superior à base, ou seja, não é que seja superior. Deixem-me ver se eu consigo explicar bem isto. Estamos a trabalhar em algo posterior àquilo que deveríamos trabalhar primeiro. Ou seja, primeiro vamos à raiz do problema. Só depois começamos a trabalhar nos nossos verdadeiros desejos da disciplina, de como ser uma pessoa que não procrastina, tudo isso. E temos que perceber, obviamente, o que é que está a bloquear isso, porque se repararmos, são anos e anos e anos a tentar fazer as coisas da forma correta e talvez não estamos a conseguir. E porquê? Por algum motivo que talvez também não estejamos a conseguir ver sozinhas. E portanto é imperativo percebermos o que é que nos está a bloquear. E o outro ponto super importante que eu vejo aqui,
que distingue, obviamente, a presença de uma inteligência artificial ou de um ser humano na nossa conversa, quando estamos a falar sobre os nossos problemas, as nossas necessidades, os nossos objetivos, é uma inteligência artificial nunca vai ser capaz de perceber o brilho nos teus olhos quando tu falas daquele tema que tanto te emociona. Uma inteligência artificial nunca vai conseguir perceber o silêncio antes de tu responderes. Nunca vai conseguir perceber aquela falta de... aquela emoção que surge ao falar sobre um determinado assunto. Sobre também a lágrima que se calhar tentaste esconder. Sobre a palavra que tu repetes tanto sem perceber, sem dar-te conta. Há uma série de coisas que a inteligência artificial não é capaz de perceber se tu não lhe disseres claramente, conscientemente. E então tudo isso é o que distingue, e sempre distinguirá, obviamente, a inteligência artificial de alguém que te acompanha de uma forma personalizada, alguém humano, digamos assim. E às vezes existe o fator super importante e às vezes enganador, que é o teu corpo está a dar-te uma informação que tu não queres bem sentir, que no fundo tu queres pensar que ele te está a dizer outra coisa, e contrarias isso, e então tu dizes uma coisa diferente daquilo que o teu corpo te comunica, porque realmente queres acreditar que é outra coisa diferente e que não é aquilo que tu pensas ou aquilo que tu gostarias que ele te comunicasse. Então, isto pode parecer um pouco confuso, mas eu acho que estamos a viver uma época em que há demasiada informação, em que também se nos exige muitas respostas, exigem-nos demasiadas respostas e muito rápido, e isto vai fazer com que haja menos capacidade de também fazer-nos as boas perguntas, de que haja uma capacidade mesmo realmente boa de nos perguntarmos coisas que são úteis para nós na nossa vida. E é por causa disso que eu também acho que é tão importante e é tão impactante quando nós temos conversas nas sessões individuais e eu ajudo-te realmente a descobrir o que é que vai para além daquilo que tu estás a dizer. E já sabes, este verão eu tenho as vagas abertas, depois não sei, não posso garantir. E eu acho que é sempre um trabalho excepcional, aquilo que terminamos por fazer ali numa hora de conversa, acho que a pessoa acaba com muito mais clareza e é isso que se pretende, porque realmente uma boa pergunta pode mudar uma vida. É isso que eu tenho percebido também com as minhas clientes. Uma boa pergunta pode mudar a perspectiva de uma vida e é aquilo que eu disse também no e-mail. A IA organiza a nossa informação, organiza as nossas ideias, mas o autoconhecimento é aquilo que organiza a nossa vida. E isso ninguém pode fazer por nós. As decisões que nos cabem a nós tomar, seja agora ou no futuro, realmente vão ser muitas delas difíceis e muitas delas vão desafiar também o próprio autoconhecimento e vão desafiar também aquilo que sempre defendemos e que achamos que é o correto para nós. E, portanto, nada vai facilitar tanto uma decisão no futuro como a tua aposta no teu autoconhecimento. E falei disso também no episódio anterior deste podcast, que se tu quiseres podes ir lá ouvir este e outros, porque os temas que eu falo aqui, que eu abordo aqui, são todos muito relacionados uns com os outros e obviamente centram-se sempre no tema do autoconhecimento, mas aquilo que eu tenho pensado e também te tenho dito aqui é que quanto mais nós procuramos as respostas fora de nós, realmente menos as encontramos. E também menos treinamos a nossa capacidade de fazer boas perguntas e a nossa capacidade de ouvir-nos. Porque eu penso seriamente nisto, que é, ouvimos muitas coisas, vemos muitas coisas, já não são só aquilo que os outros nos dizem para nós fazermos. Não, não é só isso. Eu penso que vamos aqui para outro nível, que é vermos o que os outros fazem, lá está, nas redes sociais, e depois entrarmos ali numa comparação um pouco absurda, porque não deixa de ser absurda, nós não estamos todos no mesmo nível, isto é, nas mesmas condições de vida, não quer dizer que uns sejam mais que outros, nada disso, não é nada disso. Não temos todos os mesmos gostos, os mesmos objetivos, as mesmas condições e contextos de vida.
nada é igual. E então, por isso, nós não podemos partir nunca do princípio que nunca podemos partir do princípio que somos outras pessoas, ou cair no erro de compararmos-nos com outras pessoas, porque ali no meio do caminho entre tu e a outra pessoa há muito daquilo que do que desconheces. Há muito que desconheces ali no meio. Muitíssimo. E então, essa parte do desconhecimento, aquilo que nós desconhecemos, eu talvez diria que é o mais importante. É o mais importante da jornada. Até porque aquilo que nós mostramos normalmente e que vemos nas redes sociais são mais os resultados do que o próprio processo. Mesmo aquelas fotos, as típicas fotos do antes e do depois, que têm muito que se lhe diga realmente a estas fotos do antes e depois. E portanto, este episódio de hoje serve como uma reflexão de que será que estamos a pôr o nosso esforço, e não sei se tu és essa pessoa que lhe pergunta tudo e que depende do ChatGPT, mas eu penso que já percebemos que tem as suas limitações. Nós temos as nossas limitações e, portanto, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial que seja que tu estejas a utilizar também vai ter, porque, como eu digo, ele só vai responder às tuas perguntas. Ele não vai perceber o teu olhar, não vai perceber a forma como tu dizes determinada palavra, não vai perceber as emoções que estão implícitas naquilo que tu dizes ou naquilo que tu sentes, porque tu estás a escrever, mas tu estás a sentir coisas sobre aquele tema, não é? E portanto é um tema sensível. Por aí todas as nossas fichas, todas as nossas... É um tema que eu diria que é bom pensarmos sobre isso. É bom pensarmos sobre isso, até porque vivemos numa época em que não temos tempo, quer dizer, temos tempo, mas não o fazemos, na verdade. Estamos a dedicá-lo a outras coisas, mas não refletimos, não investimos o tempo que é necessário na reflexão sobre temas como este, por exemplo. E eu espero que também que este podcast sirva aqui como um convite para tu refletires sobre estes temas, para teres realmente esse tempo, para desenvolveres esse espaço na tua vida, porque, já sabes, para mim faz muito mais sentido eu dedicar tempo a menos coisas, mas com mais intenção, do que ter montes de coisas. E eu também caio muitas vezes no erro de consumir conteúdos rápidos. Também caio nesse erro, porque as aplicações estão desenhadas para isso, para que nós passemos lá o máximo de tempo a consumir conteúdo rápido que não nos faça refletir, mas a questão é, a maior parte das vezes nós acabamos esgotadas de estar a consumir conteúdo rápido e, portanto, acho que temos que pôr aqui umas barreiras, ou pelo menos eu acho. É isso que eu tenho feito na minha vida também e que as minhas clientes também têm feito e têm dado ótimos resultados, mesmo a nível depois do foco, da própria concentração, e que não são as mesmas coisas. Eu já falei aqui também no episódio sobre isso, se quiseres vai lá ver. Para mim, foco e concentração são coisas diferentes. Portanto, deixo aqui também o apelo, vai lá ao meu episódio em que te falo sobre foco. E ouve a minha perspectiva. Encontramo-nos para a semana, mas primeiro quero pedir-te, por favor, para seguires aqui o canal e para seguires tanto no YouTube como no Spotify, se ainda não segues este podcast, aliás, que os episódios saem semanalmente, todas as segundas-feiras tens aqui um novo episódio para ouvir e espero que gostes. Também gostava muito de te ler, sabes que me faz imensa ilusão ler os teus comentários, portanto deixa aqui o teu comentário para eu saber o que é que tu achaste do episódio de hoje e vemo-nos para a semana. Obrigada e até lá!